Olá, tudo bem? Bom, o meu nome é Cristina e Cristina Reis, Fausta Cristina Reis, para algumas pessoas que já me conhecem, dos perfis, das redes sociais, e os meus amigos e minha família me chamam de Cristina. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. E a minha terceira filha, minha filha caçula, que tem 19 anos hoje, é autista. Ela foi diagnosticada aos 8 meses de idade, teve um diagnóstico bem precoce, e desde então eu venho estudando, fazendo cursos, me aprimorando na área dos transtornos do espectro do autismo. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês e com vocês sobre crises no autismo. A Larissa me convidou para fazer esse vídeo. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu já fiz em outra ocasião. Eu espero que seja útil. É muita coisa para cobrir num espaço curto de tempo que eu tenho disponível, mas eu espero poder contribuir com as reflexões, com os estudos, com os aprendizados de vocês em relação ao autismo. E eu torço para que esse conhecimento, essa informação possa realmente somar aí, né, no conjunto de estratégias que todos vocês estão desenvolvendo para lidar com os autistas, sejam eles seus pacientes, alunos, familiares, tutelados, né? Quem quer que tenha tocado a sua vida através do autismo, que você possa construir estratégias melhores, né? Com as informações que você vai colhendo aqui no curso. Então, eu espero que eu consiga realmente contribuir. Desde já me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer necessidade de complementação, necessidade de envio de fontes de pesquisa, de estudos. Bom, eu moro há 6 anos, quase 6 anos eu moro em Londres. O meu marido foi transferido pelo trabalho dele e nós moramos aqui. E desde que eu mudei para cá, né? Desde que a gente veio morar aqui, a gente pôde ter acesso a mais conhecimento ainda e vivenciar, né, um pouco mais o que é receber assistência, apoio, de uma forma mais, como que eu vou dizer, preparada, né, com mais estrutura. E é o que eu desejo, né? Eu desejo muito que no Brasil a gente consiga instituir políticas de atendimento, que a gente consiga preparar melhor as pessoas, porque eu consegui sentir na minha pele o que é você estar num ambiente um pouco mais preparado. Não é perfeito, né? Nada aqui é perfeito, muito, 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 muito pelo contrário. A gente ainda tem muitas lutas, muitas coisas para conquistar por aqui, mas é muito bom. É muito bom, as pessoas estão, pelo menos no ambiente que nós estamos inseridos, que a minha filha está inserida, as pessoas são mais preparadas e eu sei o tanto que preparo faz diferença e traz impacto na vida de quem vivencia desafios diários, como é o caso dos autistas e dos familiares e das pessoas envolvidas com eles, não é? Então, que a gente consiga, né, fazer aos poucos essa ampliação de preparo, de, né, levar informação, democratizar mesmo essa informação para facilitar, né, a jornada de todo mundo. A sociedade inteira ganha quando a gente inclui, né? Todas as pessoas ganham quando a gente inclui
de forma preparada, né, com conhecimento, é um tanto quanto melhor. Bom, então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espera só um segundinho, tá? Para eu preparar aqui esse esse compartilhar, para que a gente possa ter uma imagem, né? É sempre tão melhor quando a gente tem uma imagem e essa imagem vem nos apoiar. Espero que vocês estejam vendo. Eu não consigo ter acesso aqui ao que vocês estão vendo, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver os meus slides. Depois eu vou conseguir dar uma olhada só quando a gravação finalizar. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês então do que eu pretendo, né, abordar aqui com vocês hoje. Primeiro, essa questão de compreender o que seja a crise dentro, né, do contexto dos transtornos do desenvolvimento, especificamente do transtorno do espectro do autismo, para essa compreensão levar a uma ação mais refletida, a uma ação mais pontual, né, mais assertiva, vamos dizer assim. Então, se a gente compreende, a gente age melhor. E é essa compreensão que a gente está buscando hoje. Eu quero então apresentar alguns conceitos para vocês. A gente precisa, antes de mais nada, entender por quê, né? O que acontece e por que acontece. A gente também vai procurar diferenciar a birra de crise e a gente vai ver a importância disso. Por que é tão importante diferenciar birra de crise? E eu vou finalizar com sugestão de estratégias para antes, durante e depois da crise. Essa é a minha proposta. Vamos ver se eu consigo dar conta de tudo. Bom, vamos começar falando um pouco sobre esse desenvolvimento infantil, sobre esse desenvolver dessa pessoa, dessa criança, desse indivíduo autista. Quanto que nós realmente consideramos esse desenvolver quando a gente está diante de uma pessoa que está em crise, que está batendo a cabeça, arremessando coisas nas pessoas, ou às vezes gritando, ou chorando, né? Que está totalmente descompensada, desorganizada. Ali naquele momento, quanto que a gente considera esse desenvolvimento e o que esse desenvolvimento trouxe para que se chegasse a esse ponto? Muito difícil que a gente leve em consideração que essa pessoa não tem determinados instrumentos que nós temos de autocontrole, de regulação emocional, de corregulação emocional ou de autorregulação, e que essa pessoa, na verdade, ela está demandando uma compreensão, um acolhimento de uma forma que nos tira do nosso centro, né? Nós não estamos preparados para lidar com uma pessoa gritando, com uma pessoa descompensada, com uma pessoa desorganizada. Para a gente é um grande desafio. E a gente tem que lembrar que o desenvolvimento infantil ele é feito em fases, e essas fases elas são estrutura, né? Elas vão estruturar uma pessoa para lidar com as demandas da vida. Então, assim, um conhecimento ele vai servir de base para um outro conhecimento ainda mais complexo. E essa base, essa estrutura desse edifício que é o ser humano, né? Ela é uma base muito interdependente, né? Se tem um pilar ali que não está muito firme, ele pode abalar o edifício inteiro. Mas na hora que a gente está lidando com alguém em crise, o que vem à mente da gente é que aquilo ali
não é falta de estrutura, é algo intencional. É algo que poderia ser controlado se tivesse ali um pouquinho de desejo, um pouquinho de vontade. A nossa cultura também nos ensina muito a olhar aquele quadro e rotular aquilo de birra, né? E rotular aquilo de algo realmente planejado, algo intencional. Então, o nosso campo de compreensão das crises, ele ainda é muito, vamos dizer assim, poluído por uma cultura de educação que é muito impositora, né? Que é aquela cultura do eu falo, você obedece, agora eu falo, você me escuta, agora, enquanto eu, professor, estou na frente, o aluno está sentado, olhando para mim, totalmente atento, sentado, prestando atenção. Ou então, eu que sou pai ou eu que sou mãe, eu estou te orientando, você tem obrigação de estar atento, olhando para mim, me obedecendo, né? Então, assim, a gente ainda tem muito essa coisa de educação enquanto comando, né? E ali naquele momento é um total de caos para quem demanda comando, para quem espera comandar, né? Você não tem mais a direção daquela pessoa, você não tem mais como direcionar, você não tem mais como controlar. E a gente fica perdido, a gente fica totalmente sem ação. Justamente porque a gente é muito pouco preparado para esse tipo de conflito, para esse tipo de situação de desorganização. Até nossa mesmo. Quando você é a pessoa que está em crise, você também fica muito sem ação, né? Você talvez, se você tem uma explosão de raiva num local público, por exemplo, que você não conseguiu se controlar, aquela velha clássica frase, né? Quando eu vi, eu já tinha feito. Você geralmente, quando isso acontece, você se culpa. Você sente vergonha. Sente. É como se não ter o controle, perder o controle fosse algo errado, né? Condenável, feio. Então, assim, se é você, você sente vergonha do estado que você estava. Se é o outro, você acha que ele tinha que se envergonhar, porque aquilo que ele está fazendo é muito feio, muito errado, muito fora do padrão. Só que, na verdade, a gente tem que pensar que não tem como você querer que um carro voe, né? Porque um carro não foi feito para voar, o carro foi feito para andar na estrada. Desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, cria bases e competências que serão úteis para a vida toda. Quando existe um transtorno desse desenvolvimento, esse organismo, ele vai falhar em algumas coisas. Não adianta você querer fazer demandas para as quais ele não foi construído para, ele não teve base, ele não teve instrumentos. Não não tem asa ali para voar naquele carro, né? Então ali naquele desenvolvimento infantil, não houve os elementos que trariam essa possibilidade de autocontrole, essa possibilidade de planejamento motor, essa possibilidade de corregulação com o outro. Ok, eu estou muito nervosa aqui nessa fila do aeroporto, mas está todo mundo tão calmo e contido, eu também vou me conter. Dentro de mim está né, uma bagunça, mas está todo mundo contido, né? A gente está aqui com 2 horas de atraso desse avião e ninguém está falando nada, tá todo mundo visivelmente irritado, mas já que ninguém está falando nada, eu também não falo nada. Isso é corregulação, né? Eu vou me regular com os outros, com o ambiente, com aquilo que está ao meu entorno. Eu tenho os instrumentos para isso, né? E uma pessoa que não teve um desenvolvimento que trouxe essas bases, ela vai falhar nesse autocontrole, nessa autorregulação. E e a gente vai exigir dela muitas vezes como se ela tivesse, tá? É natural. A gente não tem uma. A gente não foi educado para acudir para fora do padrão. A gente está sempre sendo educado,
A gente está sempre sendo é, é, nutrido de informação para o padrão normal. Então, a gente tem uma série de procedimentos, de regras sociais para um padrão. Fugiu desse padrão, a gente fica muito sem ação, né? Então é muito natural. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é isso. Eu tô aqui desarmado, não sei o que fazer nessa situação. Tá tudo bem. Você não sabe o que fazer, ninguém saberia. Então, né, vamos conversar a esse respeito para que você se prepare mais. Bom, eu gosto de representar é, esse, essas camadas, né, do que a gente não vê com o iceberg, né? Mas eu acho mais apropriado aqui para nós, quando a gente está falando de crise, trazer a figura do vulcão, né? Porque a gente sabe que a crise, ela é a erupção, ela é o ponto máximo de algo que já veio acumulado, que já veio acumulando, e a gente vai falar mais sobre isso. Então, esse é o momento de explosão, né? Esse é o momento máximo, assim, do estresse, da ansiedade, da desorganização. Então, eu gosto da gente de trazer essa imagem para a gente poder pensar, né, que um vulcão, quando ele vai entrar em erupção, ele dá sinais antes, né? Ele está acumulando ali pressão há muito tempo, né? Ele não é uma coisa de uma hora para outra, né? Que ele simplesmente resolve explodir. Então, eu gosto bastante de trazer essa reflexão para a gente pensar um pouquinho sobre essas crises. Então, assim, o que que a gente chama de crise, né? O que que é uma crise no autismo? Uma crise no autismo é quando aquela pessoa, aquele indivíduo, ele já não tem mais controle, ele não consegue mais controlar, ele não consegue mais pensar, raciocinar, ele não vai mais para o lado racional, ele é só emoção, né? Ele consegue falar, ele consegue gritar, né? Mas ele não consegue mais planejar aquilo que ele tá falando, a maneira com que ele está se comportando. Então é como se, né, a gente tivesse várias camadas ali, vários pontos onde essa erupção, né, foi sendo construída. Mesmo que isso aconteça em um dia, né? A crise, ela nunca é o resultado só daquele momento. Aquele momento foi a gota d'água, aquele momento foi o gatilho, ali naquela hora, né, houve esse despejar, mas ela é sempre resultado de outros elementos que vieram ao longo do dia. E elas são resultados, né, de características individuais. Por mais que a gente pense, né, no transtorno do desenvolvimento, no transtorno do espectro do autismo, como um conjunto de características que a gente consegue, né, listar com uma lista específica que explica comportamentos de todas as pessoas que a gente conhece, todos os autistas, né, que nós conhecemos e convivemos, a gente sabe que cada autista é único, a gente sabe que esse conjunto de características, que essa lista, em cada pessoa vai repercutir de uma maneira individual. Assim é com a gente também, né? Então, assim, todos nós somos, eu acredito, né, que todos nós somos brasileiros. E a gente sabe que a cultura brasileira tem um peso e ela tem uma forma, né, de nos conduzir, tá? Então, por exemplo, a pontualidade, né? Aqui na Inglaterra existe uma
norma social, uma regra social em relação à pontualidade. Agora, todo britânico é pontual? Não, né? Não. Mas todo britânico acha feio deixar o outro esperando? Está implícito nos valores. Como nós somos brasileiros, é feio deixar os outros esperando? É, mas é muito menos questionado se você se atrasa, se você não é pontual. Muito menos. As pessoas vão aceitar muito mais porque elas estão dentro dessa regra, né? E todos nós somos brasileiros. Agora, todos nós fomos expostos a essa cultura. Mas eu, particularmente, eu odeio deixar pessoas esperando. E sempre foi assim. Me incomoda profundamente o atraso, tanto do outro quanto o meu. E mesmo sendo brasileira, mesmo podendo usar, né, dessa cultura e ficar mais à vontade quando eu me atraso, me incomoda profundamente. Meu irmão, por exemplo, ele não se incomoda. Ele acha que está tudo bem, todo mundo se atrasa e é isso mesmo. Não importa tanto ser tão pontual. Então, as características, elas, ah, elas vão determinar o autismo, não o autista. O autista, ele vai incorporar ou não essas características e se incorporar num grau de intensidade diferente, combinado com a sua personalidade. Então, da mesma forma que tem uma criança expansiva e uma criança tímida, tem um autista tímido e um autista expansivo. Então, ser exposto a uma situação de extrema socialização pode desencadear uma crise num autista que é tímido, mas pode não desencadear uma crise num autista que é expansivo. Ou pode desencadear uma crise no autista tímido no dia que ele está bem, no dia que ele não está bem, e não desencadear a mesma crise com a mesma situação se ele viveu um dia diferente. Então, assim, depende de tanta coisa. E eu tô falando isso e enfatizando tanto para a gente evitar fazer listinha, sabe? E pensar assim: ah, não, mas hoje ele estava tão bem. Então, assim, isso não é uma crise, isso é uma birra. Não, isso não aconteceu nada para que ele ficasse ou para que ela ficasse assim. Então, eu só posso pensar que é uma crise, eu só posso pensar que isso é algo planejado, eu só posso pensar que essa pessoa poderia controlar, mas não controla porque não quer. Então, para evitar que a gente pense assim, a gente precisa lembrar que as crises são resultados das individualidades, das personalidades, e as variáveis são muitas, né? A gente vai ver aqui, durante essa apresentação, muitos conceitos, mas não vamos esquecer dessa individualidade. Não vamos tentar aplicar o conceito que a gente achar mais interessante, né, que nos chamar mais atenção, não vamos tentar aplicar ele para toda situação e para toda pessoa. Vamos sempre fazer essa individualização, essa análise pessoal, né, individual da situação. Cada um é único, não podemos esquecer. Então, nunca é demais lembrar e as crises vão se manifestar, se desenvolver e se resolver de uma forma única. Aí, ontem, quando eu falei para ele que a gente ia passear no parque, na mesma hora ele parou de chorar. Nossa, hoje eu vou fazer a mesma coisa. Não vai funcionar. Não há essa receita única, não há essa forma única. A gente também vai precisar pensar que as estratégias que nós construímos, elas precisam ser elásticas. Elas precisam dar conta dessas subjetividades, né? E é muito importante ter estratégia. É muito importante você ter uma mala de ferramentas, mas essas ferramentas elas têm que ser muito variadas e elas não podem, você não pode ficar repetindo, você não pode ficar pensando que determinada estratégia vai caber para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante ter essas estratégias.
Outra coisa que é muito importante considerar é a faixa etária. A faixa etária da criança, ou do jovem, ou do adulto. Tudo isso vai interferir nessa individualidade, nessa subjetividade do momento de crise. Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Bom, é importante também a gente pensar que não é porque é individual que tem que ser solitário. Então, assim, a gente não pode simplesmente dizer assim, ah, né, ele é assim mesmo. Quando ele fica nervoso, minha filha, por exemplo, quando vai ter alguma coisa muito fora do padrão de rotina, ela fica extremamente ansiosa. Então, já que isso é um padrão da personalidade dela, tá tudo bem. Eu já vou, né, vou abandonar, vou esperar, vou esperar acontecer, vou deixar acontecer, e é assim mesmo. Ah, aquele aluninho, ah, não, ele tá fazendo isso, ah, ele faz sempre. Ah, toda vez que ele é contrariado, ele bate a cabeça na parede. É assim mesmo. Ah, a gente não precisa chegar nesse extremo, né? Há sempre espaço para a gente ser mais humano. E para gente, se a gente puder facilitar, né, ajudar a vida de alguém, eu acho que é a coisa mais nobre do ser humano. É quando você é capaz de tocar positivamente a vida de alguém com sua ação, com sua atitude, com seu preparo. Então, que a gente, né, pense nisso, que a gente não deixe essa pessoa sofrer sozinha, né? Ser solitária. A jornada, ela é única, mas ela não precisa ser solitária. E existem muitos pontos que são comuns e outros pontos que não são tão comuns assim, são bem individuais. Mas esses pontos que são comuns, eles servem de conexão. E essa conexão é tão importante. Eu acho que se você consegue olhar para essa pessoa em crise e pensar ali naquele momento, e se fosse eu, né? O que que eu gostaria de ouvir? Como que eu gostaria de ser acolhido nesse momento? O que eu gostaria de receber? Se você conseguisse, né, olhar para essa pessoa em crise com esse nível de empatia, essa conexão ia conseguir ser feita de uma forma mais instantânea, né? Bom, uma das coisas que a gente aprendeu com essa pandemia foi o quanto é ruim você não ter controle. Foi quanto é ruim você não ter certezas, né? Principalmente no começo da pandemia, a gente tinha muito mais perguntas do que respostas. A gente não sabia, né, quão letal era esse vírus, a gente não sabia, né, a gente não tinha nenhuma informação. E o fato dele ter afetado tanto a nossa vida, né, fez com que a gente ficasse com muito medo, com muita, a gente perdeu o controle, né? Aquilo que a gente tinha garantido para as nossas vidas, a gente não tinha mais, né? Aquela coisa, né? O mês que vem eu posso programar minhas férias, minha viagem para o mês que vem, né? Eu posso ir lá na fazenda ver meus familiares, eu posso ir para o clube, eu posso ir para onde eu estou acostumada a ir né, todas as férias. Você não tinha mais esse controle. E isso trouxe uma dificuldade emocional para um monte de gente. Quanta gente desenvolveu fobias, traumas, problemas, né, transtornos emocionais a partir da pandemia. E o que trouxe a fonte maior dessas dificuldades foi a incerteza. O autista, ele vive constantemente nessa incerteza. Eu gosto de pensar que você é obrigado a fazer uma viagem de canoa, tá? E você
nunca mexeu com isso, mas você precisa ir. É uma questão de vida ou morte, você tem que se lançar no rio, naquela canoa e sair. E o fato de você nunca ter feito traz um medo, uma incerteza. Se você não conhece o rio, mais ainda, você não sabe se lá na frente tem uma cachoeira. Você não sabe, né? Se você não sabe que você, conforme a posição que você coloca o remo, a canoa vai virar mais ou menos, mais rápido ou menos rápido, navegar nesse rio, né, vai exigir de você uma habilidade que você não tem. Agora, que diferença vai fazer se você tiver com você alguém extremamente experiente em canoagem? Já vai ajudar. E se você tiver um treino antes, alguém treinar você e você, né, remar ali, ajuda mais ainda. E se você tiver um mapa sabendo exatamente o percurso do rio, quais são as curvas, onde tem pedra, qual lugar que você tem que evitar porque tem mais ou menos correnteza. Se você tiver esse mapa que te dá essa previsibilidade, mais ainda. Você vai ficar mais calmo e mais, vai se sentir mais preparado. A incerteza, ela traz ansiedade, ela traz medo. Ansiedade e medo, a gente vai continuar falando sobre isso, são elementos assim que, né, é, é, que vão propiciar as erupções, né, desse vulcão que a gente falou lá na frente. Eu gosto muito de usar essas figuras para a gente poder, né, para explicar melhor. Eu não sei se as pessoas gostam muito dessas figuras, mas eu particularmente preciso muito de ter esses paralelos para fazer sentido mais para mim. Então, as incertezas elas vão alimentar um estado que vai propiciar a uma crise. O autista ele tem dificuldades tão grandes, orgânicas, né? Biológicas, motoras, cognitivas, emocionais, que ele sente realmente que ele está num rio, que ele está lidando com um instrumento aqui de um meio de transporte, que é esse corpo, que nem sempre ele consegue ter controle. Às vezes, esse corpo, ele determina coisas que esse eu não tem controle, né? Quando esse sensorial é afetado, por exemplo, por mais que a pessoa, que o indivíduo queira, ele não consegue se controlar, ele não consegue se organizar. Então, quando a gente pensa numa pessoa em crise, a gente pode lembrar desse período inicial do Covid, da pandemia, e pensar que essas pessoas vivenciam isso diariamente. Isso faz parte da vida delas. Essa incerteza de não saber exatamente o que vai acontecer, ou o que acontecer, como ele ou ela vai reagir. E não saber isso traz muita angústia, traz um nível de estresse e ansiedade muito alto. Então traz essa falta de controle, né? Uma baixa autoestima. Então, assim, eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz, porque eu tentei e falhei. Cada crise traz um sentimento de culpa muito grande. Se alguém aqui já teve a experiência, né, de vivenciar a crise de um filho, de uma filha, de um aluno, de um paciente, vai se lembrar do arrependimento que eles ficam, né? Eles ficam pedindo desculpas depois, eles se arrependem imensamente, eles sentem aquela, né, aquela culpa. E é muito ruim isso, porque a gente sabe que é algo que eles não tiveram controle, não tem como controlar, não tem os instrumentos para o controle. Então, a gente tem que lembrar que essa incerteza de como que vai ser minha vida, como que eu vou reagir, como que vai ser para mim. A minha filha, por exemplo, ela gosta muito de alguns ambientes, por exemplo, um parque de diversão. Ela sabe que é uma coisa legal, que toda mocinha da idade dela gosta de ir, as amigas gostam de ir,
mas tem um monte de gatilhos ali que podem trazer uma crise. Então ela quer ir, mas ela sabe. E isso eu sei porque ao longo da vida dela, eu treinei ela para ler as próprias emoções, né? Eu ensinei ela a ler as próprias emoções. Desde pequenininha eu dizia: Isso, você está assim porque você está nervosa. E você está nervosa porque suas aulas começam amanhã. E aí você sente essa ansiedade. É por isso que você está desse jeito. Então, assim, ao longo da vida eu fui treinando, mostrando, lendo ela para ela mesma, dizendo quando ela estava com raiva, né? Dizendo por que que ela estava com raiva, quando ela estava nervosa, quando ela estava se sentindo mal fisicamente. Olha, você está assim porque você está gripada, né? Quando a gente fica gripada, a gente fica com o corpo doendo. Isso que você está sentindo é dor no corpo, e isso realmente deixa a gente muito triste. E é por isso que você está chorando, é por isso que você está desse jeito. Então, mostrando para ela mesma, interpretando ela para ela mesma. E foi assim que a gente foi construindo, né, essa leitura. E hoje ela consegue me dizer: ah, eu quero ir, mas eu quero ficar. Eu quero ir, mas eu tô com medo, porque eu não sei como que vai ser lá. Então ela não sabe como vai ser a overdose de estímulos sensoriais que um parque traz para ela, mas ela quer ir, ela quer ter aquela experiência. E tudo isso, imagina quanto estresse, quanta ansiedade, situações assim não trazem. E eles vivenciam isso o tempo inteiro, muitas vezes diariamente indo para a escola, por exemplo. Cada dia na escola é uma caixinha de surpresas. Nenhum dia é igual ao outro, né? Tem dia que tá calor, tem dia que tem cheiro de comida, tem dia que tem um colega a mais na sala, tem dia que tem um a menos, tem dia que tá todo mundo de blusa de frio, tem dia que tá todo mundo de uniforme. Cada, cada uma dessas mudanças é para ele uma incógnita, como que ele vai reagir, como que o corpo dele vai reagir, como que os sentidos dele vão absorver essas informações. E essa incerteza é uma geradora de estresse e de medo. O medo é uma emoção que nos deixa num estado de alerta. E esse estado de alerta, ele é um acumulador de estresse. Você, quando você está com medo, né? Eu tô com essa imagem aí, ó, de uma mulher, por exemplo, tarde da noite, em um estacionamento, sozinha e vê aproximando pessoas. Você acha que se você chegar nessa mulher e falar assim: Ai, fulana, tá tudo bem, não, fica tranquila, tá tudo certo. Você acha que vai acalmar, né? Não é uma estratégia adequada. A estratégia adequada é toma a chave do carro, né? Tá aqui, ó, seu carro tá a 1 metro de distância. Vamos para lá e entrando no carro a gente vai embora. Isso é uma palavra confortadora, né? Então, assim, é, o medo, ele não te deixa num estado de percepção racional, né? Você não vai pensar, você não vai falar assim, ah, tudo bem, né? Tá aqui, tá escuro, meia-noite, aqueles homens estão se aproximando, deixa eu ver o que que eu vou. Você não consegue planejar, você não consegue esse nível, né, de autocontrole. O medo, ele impacta o seu corpo, né? Ele te coloca num estado de alerta e o seu organismo vai te direcionar para a sua autoproteção. Não adianta você falar assim, ah, eu tô aqui, né, nessa situação, a minha unha quebrou. Deixa eu procurar a lixa de unha aqui. Sabe? Não é hora para essas outras coisas que não são importantes, que não são fundamentais. Você vai focar na sua sobrevivência. E esse medo, ele é um componente muito importante, muito frequente nas crises no autismo. Você não vai enxergar, você vai olhar a situação e falar: medo de quê? Mas você não viu o medo que foi gerado lá atrás, na hora de sair de casa,
né? Na hora de enfrentar o fato de que aquele dia da escola era um dia desafiador. Então, esse medo está sempre presente. E a Temple Grandin, né, que é essa referência para nós em termos de vivência, né, do autismo visto do lado de dentro, ela vai definir esse medo o tempo todo como uma emoção primária, né? Ela vai falar que o medo, ele direciona a vida de um autista. Por isso, né? Mais uma vez eu uso aqui a figura da canoa, porque você está num rio, você está com um veículo que você não tem muita familiaridade em usar, você está achando que esse remo não vai te impulsionar o suficiente, você está achando que essa correnteza pode te trazer uma surpresa a qualquer momento, e aí você tem essa insegurança. Então, nós vamos ler autistas que conseguem se expressar e eles dizendo que muitas vezes eles não conseguiam controlar os próprios impulsos, né? Eles, por exemplo, o John Elder Robinson, ele escreveu o livro Olhe nos Meus Olhos. Ele foi diagnosticado tardiamente, ele foi diagnosticado depois que ele era adulto, e ele disse que um dia uma tia dele, né, uma familiar, uma tia que ele gostava muito, sofreu um acidente, não lembro se ela morreu ou alguma coisa bem séria assim, e alguém chegou para ele e contou, e ele riu. Ele disse que ele estava tão chocado com a notícia e aquela pessoa era tão importante para ele que ele riu diante do choque. Mas ele não estava rindo porque ele estava feliz, nem porque ele estava se divertindo. Ele simplesmente não teve controle naquele momento e ele soltou aquela risada. E ele ganhou um tapa da mãe dele ou alguma coisa assim. Porque quem vai compreender um impulso desse? Mas uma das emoções básicas e primárias é o riso. Muita gente, quando fica descontrolado, tem essa coisa de rir, de dar gargalhada, de rir. Você vê esse comportamento em muita gente. Só que as pessoas, né, elas são embaladas, né, naquele padrão social e elas não se deixam levar. Mas muitas vezes a vontade de rir vem num momento totalmente inadequado. E para algumas pessoas, né, é mais difícil de controlar. E o medo, ele faz isso, ele faz com que esse controle fique mais difícil, né? Então, assim, deixa eu tirar esse som. Aqui, por exemplo, né, mostra um animal em estado de hipervigilância. Então, os animais que têm esse estado de hipervigilância são animais que vivem muito menos, né? Eles estão estressados o tempo todo e eles têm um organismo preparado para isso. Eles são preparados para esse tipo de vida, né? Onde eles estão o tempo inteiro preocupados que se algum predador vai comer eles. E esse estado de hipervigilância que a Temple fala que é constante no autismo, que as pessoas autistas estão o tempo inteiro em estado de hipervigilância, porque o tempo todo elas estão percebendo alguma coisa que para elas pode se tornar um perigo. Se tornar um perigo porque ela não sabe como que vai ser a reação dela diante daquele fato. Então deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil você viver nesse. Deve ser um cansaço, né? A gente sabe, você está numa situação, por exemplo, numa comunidade onde tem muita violência. Você vai dar uma volta nesse lugar e você não sabe se você vai ser assaltado a qualquer momento. Você pode ficar 10 minutos ali, você fica extremamente cansado, né? Porque você está nessa expectativa. Sempre que você está nessa expectativa de que algo vai acontecer, você sente, né, que o seu organismo inteiro está mexido com isso. E isso te traz essa hipervigilância, isso te traz esse estresse, te traz esse cansaço. Então, o autista, ele vive dessa forma grande parte do seu tempo.
uma carga, né, uma sobrecarga de cortisol. E outra coisa que essa sobrecarga desse hormônio faz é trazer uma sensação de formigamento, de entorpecimento na superfície, da pele, né? Por isso que é muito comum o autista, né, buscar movimentos que tragam para ele essa noção de propriocepção, que é o pular, que é o balançar, né? As estereotipias, elas aumentam muito essa clareza dos limites do seu corpo e faz com que você tenha, né, essa sensação de quem é você e onde você está, que se perde quando você tem uma sobrecarga de cortisol. Bom, vamos seguir em frente, né? A gente sabe que essa questão da novidade, daquilo que vai acontecer, que você não, acha, não sabe se você está preparado, né? A viagem internacional para um país que você nunca foi, a entrevista, o primeiro dia de emprego, né? Num lugar que você não tem familiaridade nenhuma, né? A primeira vez que você vai conhecer o sogro e a sogra, né? Qualquer coisa que seja novidade te deixa nesse estado de alerta, de tensão, de nervosismo. Eu trago aqui a fala da Clarice Lispector, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que eu não entendo. Eu quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. O autista precisa muito dessa previsibilidade, gosta muito de estrutura, de rotina, de clareza do que se espera dele, do que vai acontecer na tarde, no dia dele, né? Você colocar um autista no carro, simplesmente sair para passear, sem dizer para onde que vai, que horas que vai voltar, é algo que traz um incômodo intenso, né? Ou fazer uma tarde inteira de atividades onde ele não sabe o que que vem a seguir, é muito ruim. Mas não só o autista, né? E por isso que as estratégias para autismo, elas funcionam sempre para todo mundo, né? No meu blog, é, eu recebo muito esse comentário, né? Tanto no blog quanto na mídia social, de gente que fala: Nossa, Cris, eu não tenho filho autista, eu não conheço nenhum autista, não convivo com nenhum autista, mas as coisas que você fala serve tanto para os meus filhos, serve tanto para os meus alunos, né? Porque a gente também, né, se sente muito mal quando a gente está desorientado, quando a gente está vivendo uma situação que a gente não sabe o que esperar. O cérebro, né? Ele fica totalmente diferente, né? Os exames de imagem vão mostrar uma diferença muito grande em atividade da pessoa que está num nível típico, né, ou normal de funcionamento e para a pessoa que está ansiosa. Então, isso tem impacto no corpo todo. Se o autista consegue te dizer que ele está ansioso, é muito bom. Se ele não consegue e ele é verbal, você pode treinar ele e dizer, tá vendo? O que aconteceu ontem é porque você estava ansioso por isso, por isso e por isso. Vamos combinar da gente falar sobre isso? Vamos usar as palavras para dizer que está ansioso, que está ansiosa? E aos poucos você pode ensinar, né? Ele a reconhecer a ansiedade, ele ou ela, a reconhecer a ansiedade e a expressar, né? Para que a gente consiga trabalhar nessa ansiedade antes de tudo virar uma crise. Existem sinais físicos de ansiedade, às vezes é suor, às vezes é tremor, às vezes é uma respiração mais curta. Às vezes é um ir no banheiro com mais frequência. Enfim, existem sinais físicos que você pode começar a perceber. Existem esses sinais no comportamento. Muitas vezes essa criança vai começar a querer chamar muito atenção, né? E, sei lá, começar a gritar, por exemplo, ou a começar a bater, né? Fazer barulho, jogar alguma coisa. Às vezes é um padrão, né, de comunicação de uma ansiedade, que algo está acontecendo. Existe, né, os sinais sensoriais,
se uma criança, um autista, criança ou adulto, ele é sensível, por exemplo, a barulho, ele pode ficar mais sensível e começar a tapar os ouvidos, ou ele pode ficar menos sensível e procurar o barulho. Ele não gosta do barulho de moedas, por exemplo, e aí ele tá ali mexendo em moedas. E você pensa, nossa, mas ele não gosta desse barulho e agora ele tá mexendo nisso. Muitas vezes ele vai trazer, né, essa busca sensorial que não acontecia antes, ou a busca sensorial que sempre acontece, ou a evitar, né, vai evitar é, estímulos sensoriais, que também é um sinal de ansiedade. Ou o desafio e a busca de corregulação. Então começa a querer te deixar nervoso ou nervosa, né? Eu não tô bem. E tudo que eu quero é que você não fique bem também, porque é o jeito que eu tô. Isso é um movimento natural de todas as pessoas. Quando você tá muito nervosa e chega uma pessoa muito calma perto de você, te irrita mais. Você fica mais irritado. Você dá vontade de falar, ih, ó, sai com essa calma daqui, porque eu tô brava, eu tô irritada. Você quer outra pessoa que esteja no mesmo nível que você quer se corregular. E aí é, é muito comum que a criança, quando ela tá nesse pontinho, nesse lugarzinho, ela vai fazer coisas para que você fique nervoso, que você fique nervosa. Outros sinais, né, dessa ansiedade: desejo de controlar pessoas e situações. Então, não aceita ordens, não aceita ser direcionado, pelo contrário, ele que quer controlar, ele que quer falar a hora que a aula vai acabar, ele que quer falar a hora que você vai, qual programa de televisão que você vai assistir, ele quer controlar a situação. Dificuldade de pegar no sono, uma raiva, uma agitação, uma impaciência, um comportamento desafiador ou opositor extremo, porque comportamento desafiador ou opositor é muito frequente em autistas, mas no nível mais elevado é um sinal de que, né, pode estar ali é, sendo um elemento detonador de crise. Uma grande expectativa por seu próprio desempenho, seja em trabalho escolar, esporte ou trabalho. A minha filha é muito assim, muito perfeccionista. Ela quer que tudo dela fique bem, fique maravilhoso. Você falar assim, não, aquela pontinha ali tá dobrado, ela joga fora tudo e quer fazer de novo. Então, assim, isso também é um detonador de crise e é uma forma da ansiedade se apresentar. Evita atividades ou eventos, inclusive ir à escola. Dor no estômago, dor de cabeça, desatenção ou dificuldade em focar. Baixa tolerância ao que é incerto ou inesperado. Choro e dificuldade de manejar as próprias emoções. Planejar demais situações ou eventos. Extrema preocupação com eventos e novas situações. Todas essas são formas de ansiedade e tudo isso em extremo é detonador de crise. Então, são sinais que vale a pena a gente prestar atenção. Bom, o que que você não vê, mas que está ali presente no comportamento? Você não vê o impacto do ambiente, então muitas vezes uma crise pode ser o gatilho para uma crise pode ser, por exemplo, o cheiro de comida, que você não percebeu, porque para você era algo familiar, que é passar perto da cantina da escola, você passa ali todo dia naquele horário, você nem percebeu o cheiro de alho, que foi a gota d'água, né? Ou o calor, como eu disse, o frio, o impacto do ambiente, né? Níveis altos de estresse. Então, se as coisas em casa não estão bem, se alguma coisa aconteceu no dia anterior, isso vai acumulando. A gente consegue se zerar ou diminuir o nosso nível de ansiedade e estresse quando a gente vai para casa, toma um banho e dorme. O autista não, ele acumula, ele não consegue fazer essa descarga emocional, ele não zera essa conta.
Os relacionamentos, comunicação social, diferenças de interação. Gente, não tem nada que estressa a gente mais do que relacionamento, né? É tão comum agora, nós estamos saindo, né, do período de festas, é tão comum você ouvir as pessoas falando, nossa, Natal, Ano Novo é muito bom, você encontra a família, mas ainda bem que acabou, ainda bem que passou, porque né, o social demanda muito da gente que tem os instrumentos, o autista muito, muito, muito mais, todos os dias. Todo dia para ele é Natal, né? Todo dia para ele é aquele esforço ali de conviver pacificamente com pessoas tão diferentes, que pensam de forma diferente, que se expressam de forma diferente. Dificuldade em entender os outros, né? Há falhas aí nessa teoria da mente. Isso não significa que autista não tem empatia, nem significa que autista não consegue simpatizar com os outros, de maneira alguma. Mas existe nesse processo intrincado de teoria da mente, de sistema de simpatia e empatia, existem falhas, né? Ou então um atraso de desenvolvimento ali que vai trazer uma dificuldade de entender o outro. Então, muitas vezes você vai ter a sensação que o autista não entende que você está nervosa naquela hora. Ah, você não está vendo que eu estou nervosa? Não, ele não está. Ele não está enxergando que você está nervosa. Ele não está vendo. Por isso é tão importante você expressar. Eu estou nesse momento muito ocupada fazendo isso. Por favor, eu preciso de 5 minutos, porque ele não vai olhando para você ali saber, não vou incomodar minha mãe não, porque naquele momento ali eu tô vendo que ela tá ocupada. Não vai conseguir. Impacto das diferenças no processamento sensorial, a gente já falou. Dificuldades com transições. Você está fazendo uma atividade, você tem que passar para outra atividade. Você está na aula de educação física, você tem que sair para a aula de matemática. Ou você está assistindo televisão, você tem que parar para ir tomar banho. Ou você está na quinta série e agora você vai para o sexto ano com outros professores e outra turma. Ou você mora numa casa e tudo isso é transição, tudo isso exige flexibilidade mental, exige uma flexibilidade que o autista tem extrema dificuldade, né? Então, tudo isso é impactador, tudo isso é motivo de crise. E problemas relacionados com a saúde que nem sempre estão claros, né? Quantas e quantas histórias eu já ouvi de pessoas que estavam em crise e aí foi descobrir, precisou de fazer um tratamento de canal, porque o dente estava no limite ali e a pessoa estava sentindo dor e ela não conseguia identificar que ela estava sentindo dor. Então, muitas vezes, os problemas de saúde também são motivos das crises. Onde você neurotípico funciona com a sua habilidade, eu funciono com muito esforço e gasto de energia. A situação que para você pode ser normal, para mim pode ser infernal. Então, existe esse gasto de energia constante, sabe? Que faz com que tudo seja mais difícil. Não há para o autista esses momentos de leveza, tranquilidade, onde está tudo bem, eu estou feliz, eu sei que eu estou no controle da situação. Esses momentos para eles são raríssimos, raríssimos. E a gente precisa então ensinar a ser leve, né? A gente precisa falar muito mais para eles, está tudo bem, eu não é sua culpa. Você está assim porque você está descontrolado, mas está tudo bem, a gente entende que é assim. Muito mais do que se comporta, não faz isso, não grita, não pode, não senta, não sai, não levanta, não está na hora. Então, a gente muitas vezes, ao invés de trazer para ele um pouco de leveza, a gente traz muito mais peso. Birra e crise é diferente. A gente vai falar rapidinho sobre isso, porque, né, o tempo está correndo. Então, assim, até os 4 anos de idade, existe, né, um desenvolvimento ali acontecendo, né? E uma imaturidade que vai trazer essa propensão para eu não entender por que que eu não posso, e por que que a minha vontade não tem que prevalecer. E esse pensamento lógico até essa idade, ele não está muito desenvolvido.
Então, o emocional vai tomar muito mais conta. Então, até 3, 4 anos de idade é muito mais frequente a criança ter essa birra, né? A birra é minha vontade não está sendo considerada e eu quero que seja, né? Eu quero estabelecer aquilo que para mim é lógico. Isso é a birra. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças. É, existe outra, eh, como que eu vou falar? Configuração que a gente chama de crise, né? Parece muito com birra, mas é totalmente diferente. E ela pode vir acompanhada ou não de agressão. Ela pode vir com uma agressão para si mesmo ou pode vir com a agressão para o outro. É muito comum que a crise venha acompanhada de agressão. Então vamos falar um pouquinho de crise, né? A crise, ela ocorre quando a pessoa realmente teve outros elementos que foram se adicionando e que quando ela ocorre, ela não tem um propósito. A birra, ela tem um propósito, né? A birra, ela quer, a criança quer ser ouvida, ela quer chamar atenção, ela quer que a vontade dela prevaleça. A crise não. A crise comunica um descontrole. Ela comunica que a emoção ali está tomando conta e não existe mais ali o racional, não existe planejamento. Muitos de nós vamos achar que é intencional. Muitos de nós vamos achar que é planejado. A gente vai fazer essa leitura equivocada, infelizmente. É muito comum, é muito comum. E aí a gente vai falar assim: ah, mas ele estava bem até agora há pouco. Ah, mas ele tá assim só porque ele foi contrariado. Ah, ele tá assim só porque, ou ela tá assim só porque ela não conseguiu o que ela queria, ou ela queria uma coisa e a gente não deixou. Vai ter, geralmente, né, a frustração vai vir como gatilho e a gente vai achar que a frustração de uma vontade, de um desejo, é o motivo da crise, infelizmente. E não é. Então, assim, a birra, ela tem essa coisa, né? Eu tô de mau humor, não quero ver ninguém, eu odeio todo mundo, eu adoro o Kevin, eu adoro essa tirinha. Será que ninguém percebeu os meus sinais que eu estou precisando de um pouco de atenção? Então é aquela coisa assim, a birra acontece quando tem plateia. Se não tem plateia, não tem birra. Tem um videozinho antigo de internet que mostra bem isso, né? Essa criancinha que, né, ela chorava, 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 se jogava no chão e aí a família saía de perto. Aí quando a família saía de perto, ele parava de chorar. Aí, quando ele via a família, ele se jogava. E assim ele segue. Chorava, chorava, chorava. A família saía de perto, andava, ia para outro cômodo e saía de perto dele, ele parava de chorar. Ó, vinha a mãe, o pai, o cachorro, saía todo mundo. E aí ele parava de chorar. Na hora que chegava, que ele via as pessoas, ele se jogava. Isso é birra, né? Então, assim, o que eu quero aqui é ser ouvido, o que eu quero é ter atenção. Eu quero que vocês façam a minha vontade. Comum no desenvolvimento infantil, todo mundo sabe disso, né? A partir do momento que a criança vai amadurecendo, ela vai diminuindo, né? É, se a criança apresenta isso com 2 anos de idade, provavelmente ela vai, né? 60% das crianças vai levar esse comportamento até os 4, 5 anos de idade, diminuindo a frequência e diminuindo a intensidade até amadurecer. E apenas 5% no geral, né? Segundo estudos, apenas 5% das crianças vão ter essas impulsividades, esses rompantes, né, de agressividades ao longo da vida quando apresentaram esse tipo de comportamento na infância. Então, assim, é uma coisa que vai ser rara, né, acontecer, mas que faz parte do desenvolvimento infantil e que é muito diferente de crise. Né? A birra ela tem um objetivo, a vontade é que comanda, é um mecanismo de enfrentamento natural do desenvolvimento.
Se conseguir o que quer, cessa. Então a criança tá ali fazendo a maior birra. Você fala, tá bom, vou comprar o brinquedo, tá bom? Vou comprar, vamos lá comprar para você. Aí a criança começa a parar de chorar, começa a parar de chorar e 2 minutos ela tá como se nada tivesse acontecido. Procura pela audiência, busca meios de se fazer visto e ouvido e extingue-se com ações externas. A crise não é assim, ela não tem o objetivo de modificar o resultado, de conseguir alguma coisa específica, ela vai escalar níveis de estresse, os sinais vão estar ali, né? A birra não, a birra acontece de uma hora para outra. A partir do momento que não teve o que não queria, começa. Mesmo que a criança queira seja atenção, né? Porque muitas vezes não é uma coisa física. Ela não está fazendo birra por causa do doce ou porque não foi no shopping. Ela pode estar fazendo birra porque ela quer atenção e não está conseguindo. Mas aqui não, né? Ela vai escalar níveis, tem um mecanismo de reação e uma busca de regulação. Então eu quero fazer a minha mãe ficar tão nervosa quanto eu, porque eu preciso disso, né? Não depende de audiência. Pode haver agressão a si mesma e a outros e ela se resolve, né? Não é um fator externo que vai resolver, é como o vulcão mesmo. Vai ter que vir à tona tudo aquilo ali para conseguir chegar num resultado positivo. Isso eu tirei de um site de uma autista e traduzi. Ela vai contar, né, que quando ela vai entrar em crise, que ela vai ter um colapso, esses níveis são muito claros para ela hoje em dia, né? Ela vai falar, ó, quando eu era mais jovem, 100% inconsciente acerca de qualquer tipo de emoção ou crise. Então, assim, não conseguia especificar o que detonava, o que era um elemento positivo ou negativo no seu próprio estado emocional. Felicidade ou tristeza, tá tudo bem. Medo, raiva, em nível baixo. Ó, eu vou me desligar às vezes, mas na maioria das vezes eu não sou capaz de explicar o que isso significa e frequentemente eu não consigo relacionar isso a alguma coisa. Não sabe por que que teve medo, não sabe por que que teve raiva, não consegue explicar. Sabe que alguma coisa né, aconteceu, mas não sabe dizer o quê. O que que foi que me deixou com raiva? Às vezes acontece isso com a gente, né? Fala, nossa, não tô bem, alguma coisa aconteceu, não sei dizer o que que foi, mas alguma coisa me deixou assim, meio desequilibrada hoje. Aí você vai fazer uma retrospectiva, talvez você identifique. Então é nesse nível assim que tudo começa. Aqui, né, quando ela tá com um nível alto de medo, de raiva, ela tem certeza que se ela não fizer nada a respeito, ela vai ter um colapso. Então esse é o lugar de agir, né? A minha filha, por exemplo, eu e meu marido hoje em dia, identificar e conseguimos segurar a crise aqui. Geralmente, raramente ela entra em crise e colapso, mas ainda entra. Ela ainda entra em crise e por muito tempo foi uma rotina nossa, quase, sabe? Mas hoje em dia a gente consegue intervir aqui, a gente consegue ver os sinais de que ela vai entrar em crise. E aí a gente redireciona a atenção, a gente alimenta, traz estímulo sensorial, leva para fazer alguma coisa diferente, faz com que ela se regule antes de chegar nesse extremo do colapso, da crise. Diminuir aqui um pouquinho, né? Então, opa, aqui. A crise tá difícil aqui, né, gente? Desculpa aí, tá? Deixa eu deletar. Isso aqui é a fonte. Isso aqui é o ciclo. Então a crise, ela pode se retroalimentar. Então ela vem, né, vergonha, tristeza, arrependimento, cansaço, exaustão, medo do futuro, medo do que pode acontecer. Tudo isso gera crise e é consequência de crise. Então, a crise gera um estado de sensibilidade muito grande e favorece ao seu reaparecimento. Então, se o seu aluno ou seu paciente teve uma crise ontem, a probabilidade dela acontecer de novo hoje é grande, porque existe essa retroalimentação, né?
Existe uma confusão, uma sobrecarga sensorial, falta do suporte apropriado, não ser compreendido, sentimento ou necessidade que a pessoa não conseguiu expressar, né? Tão importante a gente ensinar. Olha, você está emocionado, você está nervoso, você está ansioso. Às vezes a gente usa cores, né? Para eles sinalizarem para a gente como eles estão. A gente gera, né, um código ali, principalmente para os não verbais. Aponta para mim como que você está hoje. O vermelho significa que não está se sentindo bem. Mas antes da gente ensinar ele a comunicar, a gente precisa ensinar para ele como que ele está, né? Ansiedade crescente, isolamento, comportamento desafiador, agressão, centra em si mesmo. Quando está muito centrado em si mesmo, né, um sinalizador de que algo está para acontecer. Então, existe um limite aqui para essa crise, né? Antes dela estourar, antes dela virar, né, essa explosão, essa erupção, existe um limite. Só que esse limite não é claro para o autista. Ele não consegue saber qual que é esse limite. E a gente é que precisa entender, verificar esse limite e ajudar ele a identificar. Muito difícil, né? Estratégias não verbais consideradas de baixa excitação. Então, quando eles estão nesse estado propício para uma crise, é hora da gente entrar com essas estratégias. Luz baixa, aparentar calma, evitar olhar nos olhos, evitar tocar essa pessoa, ter movimentos mais lentos, ter gestos, né, mais contidos, porque se você vai para cima, por exemplo, assim, para abraçar, ele pode pensar que você está vindo para bater, lembra? Ele está naquele estado de hipervigilância, então ele pode te interpretar de uma forma errada. É importante você manter uma distância, você estar consciente, né, de que mensagem que você está passando, né? Se você está ali naquela expectativa, nervoso, ansioso, essa mensagem vai estar sendo lida por ele. Ter esse afastamento como uma tática, né? Quando a pessoa está em crise, ela tem essa reação que é uma reação psicológica que a gente chama de flight, fight and freeze, né? Você está pronto para ou correr, ou lutar, ou você fica, né, parado, totalmente parado, em choque, sem saber o que fazer. Isso é uma reação normal do corpo em qualquer situação de perigo. Então, a pessoa em crise, ela está nesse estado. O que você tem que fazer? Você tem que ter o 3F, tem que ser substituído pelo 3C. Você tem que conectar com ela, trazer calma para ela e comunicar para ela que está tudo bem. Que você entende, que você compreende, que está tudo bem. E é uma forma, né, de você abrandar essa crise. Quando um colapso acontece, não conversa mais, não é hora de bronca. O processamento auditivo em um autista durante uma crise deixa de funcionar. Se possível, leva para um lugar mais calmo, mais seguro, livra ela do constrangimento e da vergonha que ela vai sentir depois. Se tiver gente por perto, pede para se afastar. Se isso não for possível, tenta esvaziar o ambiente para que ela tenha privacidade. Se for possível, né, que uma pessoa mais calma, né, seja a ponte para esses momentos, porque se tiver uma pessoa muito agitada, muito nervosa, provavelmente essa pessoa não vai ajudar. Então, se tem alguém ali da família que é o mais calmo, elege essa pessoa para ajudar nesses momentos, ou na equipe da escola, ou na equipe dos terapeutas, que seja essa pessoa, né, ali a ponte. Se não for, se a situação permite, tenta lançar a mão de recurso calmante, né? Seja ele sensorial, né? Um livro, um objeto de interesse, algo macio, né? Algo que a criança goste. Não entrega, né? Só deixa ali a mão para ela saber que está ali e que se ela quiser, ela pode usar. Principalmente se for algo que é familiar a ela, né? Um cheirinho bom, uma luz mais calma. Sempre que possível, tenta evitar que esses níveis se escalem. Começou a dar sinal de nervosismo, tenta interferir ali. Esse comportamento não é para que ele se mostre a você,
mas você pode aprender muito com esse comportamento. Então, não vai interpretar que tá querendo chamar atenção. Às vezes pode acontecer, né? De ter um comportamento equivocado para chamar sua atenção, mas isso não é crise. Crise é algo bem diferente. Crise é incontrolável. Evita ficar de frente, fala baixo, usa a palavra fácil, né? Usa um suporte visual. Nada disso significa ceder ao comportamento, nada disso significa alimentar de atenção, né? Você é capaz de ignorar o grito, ignorar o comportamento inadequado sem ignorar a criança, né? Então eu costumo dizer muito para minha filha, ela tá jogando as coisas, eu digo, nossa, eu não gosto do que você está fazendo, mas eu gosto muito de você. Né? Eu tô triste com o que você está fazendo, mas eu não tô triste com você porque eu te amo. Você é minha filha querida, eu amo você, mas eu não gosto do que você está fazendo agora. Né? Para que essa pessoa não tenha a autoestima dela mais abalada depois de passar por uma situação que já é em si tão estressante. Não leve para o lado pessoal. Né? Tudo que essa pessoa te disser, tentar te bater, tentar te jogar coisas, ela não está querendo te atingir. Ela está expressando o extremo desconforto e ela está te pedindo socorro. Vá com calma, respire, traga para essa situação o que está faltando nessa situação. Essa situação está precisando de calma, não está precisando de nervosismo, de grito, de bronca, de braveza, de controle. Essa situação está precisando de tranquilidade. Então você tem que trazer para essa situação o que está faltando para ela. Não é com você, né? Mais uma vez, não é pessoal. Tem um combinado para essa situação. Depois que passar, na semana que vem, lembra que quarta-feira passada você teve uma crise, que você jogou as coisas, que você quebrou? Pois é. O que a gente pode fazer quando isso acontecer? Vamos combinar? Aqui, ó, tem esse quadro aqui, tem esse sinal aqui. Me diz que você está nervoso, que você está nervosa, né? Tenha uma estratégia ali combinado com essa criança. Ah, Cris, mas é não verbal essa criança. Não tem problema, você pode combinar uma estratégia com ela e várias vezes repetir que é isso que você quer que ela faça, para que, né, com o tempo, ela vá incorporando isso nos seus momentos de nervosismo e de estresse. Então, pode ser um sinal vermelho, né? Um cartão vermelho que ela te entregue para te dizer que ela está estressada, que ela está nervosa, que ela está precisando de um tempo, que ela está precisando sair desse ambiente, que ela não está gostando do que está acontecendo. Ou pode ser um livro, um sinal mostrando que ela está desconfortável, organicamente, fisicamente ou, né, emocionalmente. Esses códigos, eles têm que, a comunicação, ela tem que, você tem que achar um mapa para que essa pessoa consiga se comunicar com você, principalmente nesses momentos. E isso pode ser compartilhado ali naquele momento que ela está bem, depois que a crise passou. Não uma hora depois, não um dia depois, mas algum tempo depois, retomar o que aconteceu com ela. Tá tudo bem, eu entendi o que aconteceu, não foi sua culpa, mas vamos combinar o que que a gente pode fazer quando isso acontecer de novo? Não ofereça nada que sirva para a pessoa se machucar ou machucar outra pessoa. Então, se ela gosta, por exemplo, de um carrinho e esse carrinho é pesado, não é hora de você oferecer esse brinquedo que ela vai pegar e vai bater na própria cabeça e vai se machucar, ou vai jogar numa pessoa e vai machucar a pessoa. Então, né? Esteja atento ao seu comportamento, àquilo que você vai fazer. Talvez se recupere logo, mas pode levar tempo, pode ser dias, né? Conforme for a intensidade dessa crise, ela pode demorar dias, né? Tem autistas que falam que demoram dias para se recuperar. Nesse momento é possível fazer com que ela tenha que reparar algo que estragou, se desculpar pelo que fez durante o acesso. Não Nesse momento, não é hora de você falar, pede desculpa pro priminho que você bateu nele.
Mas depois da crise, você pode sim, derramou, né, o pacote de arroz na cozinha, deixa lá, né? Mas depois, mais tarde, quando você vê que essa pessoa está emocionalmente mais estável, vamos lá catar aquele arroz. É importante, né, que essa pessoa entenda que tem consequências, mas essas consequências não tem que vir como uma punição, tem que vir como um ensinamento de que há consequências. É fácil falar, né? Mas na prática, nossa, como é difícil. Pergunte se ela se lembra do que aconteceu, tente fazer com que ela identifique, expresse o que causou a crise. Todo plano de enfrentar essa situação deve ser conduzido sem estresse, nos períodos de calma. Essa leveza, ensinar, né, levar essa situação que é extrema, de estresse, de raiva, de frustração, com mais leveza. Como eu disse, muito difícil. Personaliza a sua própria estratégia para manter a calma. Esse é o seu grande desafio. Manter a calma nesse momento não é fácil para ninguém. Para eles é difícil, para você também. Lembrar, né, que existem causas possíveis que podem ter sido físicas, que podem ter sido uma sobrecarga sensorial, que podem ter sido uma questão emocional. Pode ser para se conseguir alguma coisa que ele quer, que detonaria uma birra, né? Mas que naquele momento, somado a muitas outras coisas, não foi porque ele queria aquilo. Vai ficar parecendo que ele está fazendo uma birra, mas na verdade, né, ele pode estar. Aquilo ali pode ser apenas um gatilho a mais. Então é isso. As causas possíveis podem ser emocionais, pode ser frustração e raiva, pode ser uma decepção, pode ser ciúme, inveja, né? A gente às vezes romantiza, né? A gente é muito capacitista e acha que a pessoa com deficiência, ela não tem o que a gente tem, ciúme, inveja, né? A gente tem aquela história de que, é um anjinho, é pura, é inocente, não sabe o que está fazendo. Isso tudo é capacitismo, né? Pessoa com deficiência é pessoa como a gente. Tem os mesmos sentimentos, sensações, dificuldades, né? É, virtudes, vaidade, tudo que a gente tem, e capacidades, né? Desafios. Então pode ser ciúme, pode ser inveja, por que não? Pode ser um conflito interno, pode ser uma sensação de injustiça, né? E essa sensação de injustiça foi só crescendo, foi pensando, 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 foi ficando cada vez mais irritado, nervoso, decepcionado ou decepcionada. Pode ser bullying, né? Tão difícil de identificar, principalmente quando a criança não é verbal. Nem ela sabe que ela está sofrendo bullying, que ela nem sabe como definir isso que está acontecendo, mas ela está vendo o fulaninho ali que toda hora olha para ela e dá uma risadinha, né? E fala alguma coisa inconveniente. Está sofrendo bullying, nem sabe que está sofrendo bullying, mas sabe do desconforto que isso está gerando, da tristeza. Isso também pode ser um desencadeador. Medo e ansiedade, que é tão comum para desencadear a crise. É muito importante que a gente consiga ter um perfil desse indivíduo, saber o que deixa irritado, o que não deixa, construir isso, ou com a família, se você é professor, terapeuta, ou se você é família, anotar. Nossa, e a minha filha, assim, eu preciso estar anotando sempre, porque muda, né? Conforme a fase ela vai amadurecendo, vai mudando. Então, agora, por exemplo, ela está extremamente irritada com o cachorro. Nunca foi. E agora ela tá. Então, assim, eu preciso de estar atenta às mudanças, ao amadurecimento, às coisas que vêm. Então, é importante você ter esse perfil dessa pessoa. Eu tenho esse perfil lá no mundodami.com. Eu tenho um manual para a escola, onde eu construí, né, quando ela tinha 12 anos, o perfil dela para a escola. E eu deixei lá disponível para quem quiser o modelo. Aqui na Inglaterra, eles fazem esse perfil todos os anos, constrói junto com a família.
E esse perfil eles usam até para o transporte escolar. Até o pessoal do transporte escolar pede o que que sua filha gosta, o que que não gosta, o que que irrita, o que que não irrita, como que ela reage diante a determinada situação. Eles fazem esse questionário, você tem que preencher, porque eles têm esse perfil até no transporte escolar. Acho importante. Apenas analisando as ocorrências que você vai ser capaz de entender o processo que resulta uma crise. Mesmo que você não decifre o mistério do porquê, você será capaz de identificar os sinais e agir antecipadamente. Então, toda vez que uma crise acontecer, é tão importante você anotar o que que aconteceu antes, como que foi esse dia, como que foi o que estava acontecendo naquele dia, e com o tempo você vai conseguir identificar padrão. E se você não conseguir identificar, você vai conseguir identificar expressão, né? Como que essa pessoa estava se expressando antes da crise acontecer. A comunicação alternativa, né? Eu trago aqui um post da Carol Souza Autistando, o perfil do Instagram dela é esse, e ela compartilha muito, muito sobre a vivência dela mesma. Ela é uma autista e ela é uma pessoa que tem muita crise, então ela está sempre contando para a gente o que que ocasiona e como que ela lida, e uma das coisas que ela mais fala é sobre a importância da comunicação, né? A comunicação é, diminui, né, a ocorrência das crises. O apoio visual, né, ter uma agenda, dar uma previsibilidade, é muito importante. Você não precisa fazer todo dia a mesma coisa, mas é muito importante que o autista saiba o que que vem no dia dele, o que que vai acontecer. A gente precisa disso, eles precisam mais. É, Então, assim, uma criança no seu auge de interesse, está assistindo um desenho animado, por exemplo, não é hora de você chegar com uma demanda para ela e falar, agora chega de desenho e vai, né? Vamos tomar banho, ou vai para a escola, ou vamos almoçar. Espera um pouco, dá um tempo. O processamento auditivo do autista, ele é diferenciado, ele é mais atrasado. Então, você fala uma coisa, dá um tempo para essa pessoa processar o que ela está escutando. É importante você ter esse tempo de espera para tudo e qualquer coisa. Aproxima com carinho, participando do que ele está fazendo, chega com respeito, chega sem impor, faça a proposta de você participar de uma forma sedutora, aceita o não com naturalidade se acontecer, mas não desista. Dê escolhas, né? Por exemplo, onde ou quando você quer calçar o seu sapato para sair. Ao invés de você falar assim, vem calçar o sapato para sair, você pode dizer assim, qual sapato que você quer mesmo? Onde que você quer calçar o sapato? Ao invés de impor, né? Você quer calçar o sapato no carro? Quando a gente chegar lá no carro, você, né, tem outras formas de você apresentar uma demanda que não seja de uma forma impositiva, que não seja de uma forma que faça com que aquela pessoa não tenha tempo para fazer a transição. Ao invés de você falar, coloca os sapatos agora. Você pode partir em pedaço algumas demandas, né? Então, ao invés de você dizer, é, peraí, parta em pedaços algumas demandas para descobrir a dificuldade. Ir para a escola, por exemplo, pode ser partido em vestir o uniforme, sair pela porta, entrar no carro. Qual a parte que você acha difícil que o seu filho, né, tem? O que que ele tem medo? O que que ele não gosta? Quando você parte uma atividade, você consegue identificar melhor qual que é a parte que ele tem dificuldade. Algumas vezes a demanda em número de terapias e atividades é que está sendo exagerada demais. Parece simples os ajustes, mas não é. O seu objetivo é ver o autista feliz ou normalizar o autista? Porque muitas vezes a gente tem esse objetivo, né, de consertar isso, esse comportamento, esse jeito dele não está certo. Eu quero que ele seja igual o outro fulaninho. Então, se esse é o seu objetivo, vai ser muito difícil para você alcançar. Existe muito a dificuldade da gente aceitar de que algumas coisas vão ser assim, né? Eu sei que a minha filha vai ter crises para o resto da vida. Eu posso trabalhar ao máximo para melhorar o nosso estado quando as crises acontecem,
o estado dela quando as crises acontecem, a diminuição da frequência das crises. É muito mais palpável trabalhar isso do que eu trabalhar a extinção completa das crises na nossa vida. Eu gosto de pessoas que dizem o que pensam, mas acima de tudo eu gosto de pessoas que fazem o que dizem. Muitas vezes a gente fala e exige algo que nem a gente mesmo é capaz. Então a gente quer que a criança tenha um comportamento e, né, siga um padrão que muitas vezes é difícil até para a gente mesmo. Então a gente tem que ter coerência também. Tem muito daquilo, faço o que eu faço, falo, mas não faço o que eu faço, né? Muitas vezes a gente fala para a criança, não grita gritando, né? Não grita! Você não pode gritar gritando, né? Ou a gente fala, não mente e, né, a vizinha bate na porta e fala que eu não tô. Então, assim, para o autista, existe um conflito muito grande, né, entre aquilo que a gente quer que ele seja e aquilo que a gente é. Ou aquilo que a professora fala para todo mundo ser e que o coleguinha dele faz escondido sem ninguém perceber, mas ele viu e ele fica confuso sem saber, mas se ele faz, por que que eu não posso fazer? Então, assim, existe um conflito muito grande na sociedade em geral, que a gente tira de boa, né, de letra, porque a gente sabe que é assim mesmo, mas que para eles é extremamente chocante, inclusive na nossa própria fala, no nosso próprio proceder. Então, a gente também realmente precisa cuidar. Se você acha que a crise ela precisa ser enfrentada com calma, só que quando ela acontece, você fica mais nervosa que a pessoa que está em crise, você está, né, sendo contraditório. Então a gente tem que cuidar também dessas nossas contradições tão frequentes. Eu poderia ficar falando disso mais um tempão, mas eu estou super consciente de que eu já ultrapassei todo o meu limite de tempo. Muitas vezes tudo que você precisa fazer é reduzir a demanda. Às vezes você precisa realmente fazer com que essa pessoa tenha mais leveza no dia dela, não exige tanto. Em qualquer situação de crise que você se dispõe a ajudar ou a vida te leva a enfrentar, lembre-se de que você traz o elemento para adicionar. Então, se você trouxer nervosismo, né? Se você trouxer fogo para o vulcão, o que que vai acontecer? Você tem que trazer água, né? Seja água ao invés de combustível, traga leveza ao invés de peso. Esse imenso desafio, não é fácil, é sempre mais manejável quando agregamos amor. É muito fácil se irritar e achar o autista que entra em crise chato, irritante, insuportável, né? Você não vai fazer isso se for seu filho, mas você pode fazer isso se for seu aluno, o seu paciente ou seu vizinho, né? Agora, se você coloca amor, e se fosse seu filho, e se fosse você, né? Se você tenta naquele momento olhar para essa pessoa com amor, muda tudo. Muda tudo. Não é fácil, mas muda tudo. Quando a gente coloca amor, tudo fica diferente. Mas eu tô falando de amor de verdade, não aquele amor, né, é, bonito na foto, né? Estou falando de amor incondicional mesmo. Se você conseguir, você vai ter resolvido, né, o problema. E se você não resolver, você vai ficar bem, sabendo que mesmo sem resolver, tá tudo bem, né? Sabe essa frase? Olha, tudo ficou muito difícil, foi muito complicado, mas tá tudo bem. A gente vai dar conta de uma próxima vez. A gente vai chegar num ponto onde vai ficar mais fácil, mais leve para você, mais fácil e mais leve para mim também. Porque você sofre, mas eu sofro também. Eu sofro, mas você sofre também. Então a gente precisa achar um jeito da gente não sofrer tanto. Pode ser uma criança de 4 ou 5 anos, ela vai entender sua fala, tá? Se você tiver essa fala carregada de sentimento. E é isso. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos com algumas reflexões, e que você consiga ter um bom proveito de tudo isso que a gente trouxe aqui hoje. Muito obrigada, e se quiser entrar em contato comigo, tá aí os meus endereços do blog, né? E do meu Instagram. Um abraço, muito obrigada e tudo de bom nessa sua jornada de aprendizado. Tchau, tchau.
Agora é parar. Tchau.